atenção nessa parte. E embora depois que se pega a prática, aí é um abraço, né? A gente faz mais quantidade, cada vez a gente melhora mais. Não é no primeiro carimbo que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente talvez gostaria, né? Mas faz um, faz dois, faz três, faz quatro, até conseguir fazer ficar do jeito que é para ficar. Aqui já dá para montar uma tulipa de duas pétalas. Se eu quiser de três, eu acrescento mais um do lado. Se eu quiser de quatro, tulipa, fica duas cada lado aqui e duas do outro lado. Se eu quiser fazer uma tulipa fechada, ela encaixa certinho as 5 tulipas. Por quê? Na hora do desbaste, essa base que é o pé do prego, eu encostei bem nela aqui, ó. Então é essa forma de eu saber a medida que eu vou fazer. Saiu desse tamanho, que é o tamanho padrão, porque eu utilizei o prego 12 por 12. Eu não vou me recordar agora o tamanho desse prego menor. Mas se fazer ele, vai ficar aquele mini pétala, que é o mini carimbo. No momento está tendo muita saída. As pessoas estão preferindo o mini carimbo, porque nem todo mundo usa unha de gel, alongamento, ou tem uma unha grande. A gente sabe que serviço de mulher não é fácil, né, gente? Cuidar da casa, lavar louça, lavar roupa, enfim, não consegue manter uma unha grande, bonita. Então muitas fazem aplique de unha de gel. E aquelas que têm as unhas grandes, que conseguem manter, né, uma unha grande, não tem problema. Mas a maioria tem a unha menor, então estão preferindo carimbos menores. Mas esse aqui é o padrão. É desse aqui para menos. Se você fizer carimbo maior que esse, já vai ficar grande, porque veja bem, uma pétala, duas pétalas, ele já dobra de tamanho, três pétalas, quatro, cinco, ele vai aumentando. Então aí fica uma pétala grande, e na hora de fazer o ornamento do desenho, ele vai ficar maior ainda. Então, para quem já faz adesivos, sabe o que eu estou dizendo. Se você faz um carimbo fora do padrão, fica um desenho muito grande para ser trabalhado, aí fica difícil. Aí você não consegue fazer outros detalhes, é só aquilo ali mesmo. Vamos fazer uma pétala de margarida para vocês verem como que ela fica quase igual, porém sem esse detalhe desse biquinho aqui. Lembrando, toda tulipa tem esse biquinho. Tá vendo? Eu lixei em triângulo, agora deu pra ver bem, ó. Aquela pontinha no meio ali, ó. Nessa pontinha de cá. Eu fiz o desbaste em triângulo, depois lixei um pouquinho só cada lado em cima, formou essa pontinha. Essa é a pétala de tulipa. Tulipa de prego. Mas se eu quiser uma pétala de tulipa vazado, vamos fazer uma aqui rapidamente para vocês verem. É bem mais fácil, mas tem gente que prefere a de prego, que eles falam. As pessoas costumam dizer que é o carimbo chapado, né? Quando é prego, que é carimbo cheio. Aqueles moldes de arame, eu utilizo esse, que é um molde médio, mas também posso utilizar uma chave de fenda, daquela não muito grossa, daquela pequena, fina. Eu vou até utilizar ela, não tem muita diferença. Aquele pedacinho de lata, eu vou colocar aqui em cima e calcá-la para baixo. Porém, eu vou utilizar essa base aqui para ficar um pouco alta. É o mesmo procedimento.
Aí, ó. Como ela ficou. Eu somente dobrei. Aqui eu vou precisar daquele alicate ponta fina, gente. Esse é um alicate que eu não precisei fazer adaptação nenhuma. Ele não é caro. Você encontra praticamente em todas as casas de ferramenta, depósitos de construção. Esse é um alicate padrão. Eletricista usa muito dele para fazer aquelas curvas de fio para fazer emenda. Então é muito difícil você não achar. Mas se houver a necessidade e você tiver interesse, eu posso estar vendo aqui na minha cidade também e falo o valor para vocês. Vocês só pagam o valor do produto e o frete, tá, envio para vocês. Mas se você não tiver um alicate desse redondo e quiser fazer uma adaptação, também dá. Se você tiver um esmeril é melhor ainda, ou então na lima. Eu fiz, o meu primeiro foi na lima. E foi esse aqui, ó. Ele não era totalmente quadrado, ele era um pouquinho chato, eu fui desbastando até ele chegar no que eu queria. Esse aqui eu faço os enroladinhos, que o pessoal chama de caracol. Mas esse aqui é importante que tem que ter a ponta um pouquinho mais grossa do que aquele ali que eu adaptei. Então ele já vem pronto. O que eu vou fazer? Colocar uma ponta dentro, bem no meio. E vou fazer uma virada para cá e outra para lá. Do mesmo lado, eu vou virar ali para cima. Dá quase uma borboletinha aí, né, gente? Que eu falei da borboleta. Vou fazer o mesmo do outro lado. Eu coloco ele aqui, viro para baixo e depois viro para cima de novo. Aí o tamanho da ponta eu vou definindo aqui, ó. Para baixo e para cima, dos dois lados. Para baixo e para cima, não tem segredo. Se eu quiser uma mini pétala, eu vou cortar mais acima. Se eu quiser a pétala padrão, eu vou cortar no meio. Seguro firme na mão. E com a tesoura, também firme, e vou cortar. Lembrando que todo o resto que sobra a gente coloca num recipiente e depois descarta. Hoje eu tenho uma lata grande aqui, ó. Tem bastante. Esse tipo de lata grande, gente, ela não é muito aconselhável porque o material dela é muito duro pra gente estar processando. Então eu utilizo esse tipo de lata para depósito mesmo de resíduo. E as de leite ninho, se for tanto a grande quanto a pequena, eu utilizo para fazer esses materiais. No cortar, ele automaticamente se fecha, formando a pétala. Então tá vendo? É bem mais rápido o vazado do que o de prego. Esse no caso eu fiz um pouquinho grande, mas eu posso fazer ele menor e mini. Fazer mais uma para vocês verem como que fica de duas pétalas. Mesmo esquema. Coloca em cima, formando um U. Eu vou pôr no meio aqui.
Aqui no que eu falei no virar, é uma virada para cá e no mesmo aqui a gente vira de volta. Então a gente leva uma parte e traz a outra, do outro lado do mesmo jeito. Leva uma e traz a outra. Eu acho que eu puxei muito, deixa eu pegar o outro lado. Forma praticamente a asa da borboletinha. Opa! Tá vendo que ele está aberto aqui embaixo? Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir para deixar do mesmo tamanho da outra. Eu cortei mais ou menos no meio. Segura firme e com a tesoura também firme. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui para ficar igual. Duas pétalas. Se eu quiser 3, eu ponho mais um do lado, 4, até 5. E esse mesmo princípio com esse alicate, pessoal, dá para fazer o coração. É mais fácil ainda. Dobra, sempre dobrando. Só que agora, ao invés de eu virar para fora, eu vou virar para dentro. Põe no meio. E daqui do meio eu viro ele de assim. Depois eu ponho a outra ponta do outro lado e torço para dentro de novo. Um lado, dois lados, tá vendo? Para cá e para lá, não tem erro. Aí é só ajustar a altura certa. Não parece um coração ainda porque ele está aberto embaixo. Mas no cortar, ele automaticamente se fecha. Se eu quiser menor, eu corto bem mais em cima. Se eu quiser maior, eu corto mais para baixo. Ou então no meio, que é o tamanho padrão. Seguro firme novamente e corto com firmeza, porém suavidade. Fez um coração. Diferença da tulipa. E o coração. O coração eu peguei de fora para dentro. E a tulipa eu peguei pro lado de baixo, fiz o inverso. E depois eu tirei da ponta e joguei uma para cima. É sempre assim. Não vai e vem, não tem erro. É como se eu pegasse na tulipa, no caso. Eu peguei aqui dentro dela, né? E virei para cá, depois eu pus a ponta de baixo e torci para cima e puxei essa perninha aqui, ó. O mesmo fiz do outro lado. Eu virei para cima, depois do outro lado virei de novo para cá, puxando para fora. Aí ela ficou aberta. No cortar, ela fecha sozinha. Aí se eu cortar no meio da peça, ela vai ficar praticamente todas do mesmo tamanho. Se eu quiser um pouco menor, eu tenho que cortar mais para cima aqui, ó. Só que aí tem que fazer um ajustezinho para ficar igualado. Então a gente tem aqui a tulipa vazada, o coração vazado. O coração também é o mesmo princípio.
um coração, dois, três, quatro, até cinco, vai formar aquelas flores grandes, né? Se eu quiser um coração somente, é isso aqui. Se eu quiser ele maior, eu pego uma chave de fenda um pouco mais grossa para ficar um U maior e vou fazer o mesmo procedimento. De fora para dentro, de fora para dentro, lado direito, lado esquerdo, e corto ele embaixo. Não tem erro. Mas vamos voltar aqui que eu estava falando, vamos fazer uma pétala de margarida e a partir dessa pétala a gente pode fazer com quantas pétalas a gente quiser. Lembrando, eu estou utilizando o alicate para não ficar muito demorada a aula, tá, gente? Na mão vocês podem estar fazendo, levar o dia todo, talvez. Depende da necessidade, mas para aprender vale a pena. A gente desbasta sempre o prego em cima. Tem esse barulhinho chato. Deixa ele bem lisinho. Agora aqui a gente vai fazer um triângulo também. É o mesmo princípio da tulipa. Mas a gente não vai desbastar em cima, somente lateral. Vocês vão entender o porquê. Mais uma vez lembrando, paciência, persistência e tudo sai bem feito. Não adianta fazer nada com pressa, você pode se machucar ou seu trabalho aí não vai ficar legal. É o mesmo princípio da tulipa, um lado e o outro lado. O problema de segurar na mão é que dói muito os dedos. Mas um alicate de pressão resolve tudo. Ou até mesmo uma morsa, pode ser grande e pequena. Eu não estou com a minha morsa no momento aqui, mas na próxima aula eu vou mostrar ela para vocês. Eu tenho da pequena, tenho da grande, tenho da média. Mas eu nem utilizo mais. Eu uso mais o alicate e a retífica. Mas no início não foi assim não. No início era na mão mesmo. Ficava o dia todo aí para fazer 1, 2 carimbos. Pedia 10, 15 dias úteis para estar enviando o carimbo para as pessoas achavam que era muito tempo, mas não entende, né, gente, que é trabalhoso. Talvez vocês estejam perguntando, vale a pena isso? Compensa? Compensa, gente, porque depois que você pega a prática, você consegue confeccionar no mínimo uns 30, 40 carimbos brincando no dia. Se você tiver tempo para fazer, você faz. Ou pega aí um dia da semana de folga aí do seu trabalho, dá para você fazer tranquilo. Faz vários carimbos, testa e vende a pronta entrega. Você já tem prontos os carimbos. Aí depois, quando você tiver mais prática e confiança, você pode pegar pedidos. Olha o formato que ele ficou. É um triângulo, só que aqui eu não desbastei em cima. Aqui em cima. Aí ele fica arredondado. Mas para melhorar um pouquinho mais, sobrou um cantinho. Eu faço um pequeno desbaste com a lima. E sempre com esse pensamento. Capricha o máximo que você puder na confecção de cada pétala para não ter trabalho depois na hora da montagem e principalmente na hora de fazer alinhamento. Gente, ficou perfeito essa.
Parece que ela é grande, mas não é tão grande não. Dá para melhorar? Dá. Eu posso fazer menor, posso deixar nesse tamanho. Aqui é ideal fazer de 3 pétalas, que é o que também as pessoas procuram muito. Eu tenho muita saída. Eu posso dizer que a margarida em primeiro, depois a tulipa, em terceiro vem esse tipo de material aqui. E lembrando, essas margaridas podem ser vazadas ou de prego. A de prego é mais trabalhosa, as vazadas é daquela que a gente já fez na aula anterior. Essa é a de 5 pétalas. O meu celular tá ruim para focar, mas dá a gente ter uma boa noção. Então sempre lembrando, gente, 1 pétala, 2 pétalas, 3 pétalas, 4 pétalas, 5 pétalas, não muda nada. Cada pétala é individual. Você tem que fazer elas com todo o carinho, com todo o capricho, para que todas elas depois fiquem praticamente idênticas. Vai ficar igualzinho, perfeitinha? Não, não vai. É um produto artesanal. Mesmo que você faça na retífica. Não é algo industrializado, feito em torno, que tem medida padrão, tudo certinho. Mas procura fazer com todo o carinho e fazer o melhor que você pode. E tenha sempre em mente, esse melhor que eu fiz hoje, amanhã pode ser melhorado. E amanhã você pensa da mesma forma. Isso que eu melhorei pode ser melhorado mais um pouquinho. E conforme você vai fazendo, você vai perceber que se torna automático. Não fica algo assim cansativo, estressante, chato de fazer. Você acaba criando gosto e acaba fazendo cada vez mais. De repente você pode deixar aí 30, 40 peças prontas. Quando você quiser, você monta. Monta 1, 2, 3, 4, 5, 10 carimbos. É super rápido. Eu, quando pego pedido, eu faço isso. Eu corto todo o pedido inteiro, deixo ele pronto, depois eu pego para montar. Aí eu monto ele de uma vez só. E no outro dia, ou 2 dias depois, que é o ideal, que a massa está bem seca, aí eu faço o desbaste, espero um pouco, porque quando a gente desbasta, não pode desbastar e já ir lá na tinta, porque o material está quente, ele tem uma certa dilatação. Então a gente espera. Desbasta, deixa de ladinho ali, pelo menos uns 20 minutinhos, depois a gente faz o teste com a tinta. Eu não vou fazer o teste com a tinta agora, porque eu quero ter pelo menos uns 20 modelos que eu vou estar passando, ensinando para vocês. Aí a gente vai testar um a um e ver qual que é a dificuldade de cada um, a quantidade de tinta. E tudo tem esse esqueminha, tem esses macetezinhos. Como preparar melhor a tinta, qual tinta é ideal. É tudo, não é tinta cara, é tinta barata, mas na hora de carimbar tem que ter dar uma certa atenção a cada carimbo, porque os vazados menores é uma quantidade, os vazados maiores é outra. Os de prego são mais difíceis de carimbar, mas não é impossível. Depois que você pega a técnica, o método, o modo certinho, com uma molhada de tinta no carimbo, você pode fazer diversos desenhos em série. É isso que o carimbo lhe ajuda muito. Ele aumenta a produtividade de quem faz adesivos. E é por isso que a procura por carimbos é muito grande. Hoje em dia, a Adesivete ou a pessoa que faz os desenhos falar eu não gosto de carimbos, ele vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que utilizar os carimbos. Porque não tem como você ter produção em rapidez e tudo igualzinho sem carimbos.
Eu tenho às vezes um pedido de 100 borboletas. Eu vou ficar desenhando uma a uma manualmente, sendo que com um carimbo de borboleta, um carimbo de margarida que seja, eu faço milhares de margaridas. Então, quer dizer, é uma vantagem muito grande. Eu espero que nessa aula de hoje eu tenha passado mais esse conhecimento para vocês. Peço desculpa pelo meu celular não estar focando corretamente, mas acredito que o princípio, a técnica de como fazer, eu tenha conseguido passar para vocês. Mas qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp lá que vocês têm o número. E mais uma vez quero desejar um grande abraço, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente vai aprender mais alguns modelos e montar esses de coração, tanto 1, 2, 3, 4, 5, os de prego, que são as tulipas. A montagem do carimbo de prego é diferente da montagem do carimbo vazado. Então é isso que eu vou estar passando na próxima aula para vocês. Então até lá, que vai ser breve. Logo, logo vamos estar novamente juntos para aprender mais uma vez. Lembrando que para montagem a gente tem que ter as bases, pode ser de madeira, pode ser canetinhas escolar, pode ser tubinhos de balão, esse no caso são de canetas, mas esse é para mini. Enfim, você usa o que você tiver em mãos aí, vamos reciclar, porque isso também é importante para a natureza, é menos material poluente no meio ambiente. E se você tiver condição de estar adquirindo aí canetinhas hidrográficas, né? Ou está conseguindo esse material, já vai deixando pronto aí para a próxima aula, para você assistir e já ter em mãos para estar cortando e montando. Infelizmente não é rápido fazer na mão, mas vale a pena. Vocês vão ver que até fica melhor do que na retífica, porque a gente fica viciado na retífica e vai fazendo em série. Na mão a gente dá mais atenção aos detalhes. E eu vou deixar aqui, né, essas peças preparadas para próximas aulas, para a gente estar montando eles e estar aprendendo mais outras técnicas. Na quinta aula, a gente vai fazer o teste de todos os carimbos que a gente montou, desde a segunda até a quarta aula. Lembrando, essa é a terceira, então nós temos mais uma aula para montar mais alguns modelos. Na quinta, a gente vai fazer o teste desses modelos. Está desbastando, está alinhando corretamente e fazendo o teste com a tinta. Aí eu vou passar dicas de como fazer da tinta, a quantidade correta para cada um desses modelos que a gente já tem aqui. Aí depois da sexta aula até a nona aula, a gente vai estar aprendendo uns modelos acoplados. Esses são legais. Os acoplados, eles usam tanto prego como o material vazado e também alguns alfinetes. Mas isso a gente vai estar fazendo mais para frente. Eu comprei aqui uma caixinha de alfinetes desses que as costureiras utilizam para estar prendendo seus moldes. E a gente vai estar utilizando esses grampos aqui também. A massa vocês já sabem, já passei, que é o Durepox, que é o que eu costumo utilizar. Acredito que é a melhor para esse tipo de material. Embora nada impeça de você estar fazendo aí experiências com outros materiais que você possa ter aí na sua cidade. Cada um adapta a sua melhor maneira. Lembrando, eu não estou aqui ensinando, eu estou passando o conhecimento da maneira que eu aprendi e que para mim está sendo útil. Se você conseguir desenvolver a sua técnica, aprimorar, legal, fico feliz. Então, um forte abraço, até a próxima aula, fiquem todos com Deus.